Fala, seus Maradona, o corte já vai começar, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e é isso aí. Falou! Já que você tava falando disso, cara, como começou esse lance da música contigo, apesar de você ter uma puta referência dentro de casa, mas assim, pessoal seu, como que foi, mano? Você curtia ali as primeiras experiências? Acho que começou... Eu nem entendia, né? Eu sempre conto essa história, mas vale a pena. Eu nem entendi o que meu pai fazia, né? E aí a história que eu sempre conto é que eu achava que ele tocava pro São Paulo Futebol Clube. Ele tava sempre de uniforme, né? Sim. E aí, pô, eu sabia que meu pai era músico e a banda dele, claro, aquela que ele tá sempre usando a camisa, né? Sim. E aí... Mas eu nem entendi, então a minha referência musical ainda não era muito ligada a ele. Eu sabia que meu pai era músico, sabe? Na coisa do cabelo, tinha uma coisa um pouco lúdica ali de tudo aquilo, que eu não conseguia entender. Mas as primeiras referências eram referências da minha mãe e da minha irmã mais velha, cara. Ou seja, tribalistas, Sandy Júnior, coisas assim. Beatles, né? Coisa que meu pai apresentava já. Mas rock mesmo, assim, foi começar a entrar na minha vida quando eu tinha uns 9, 8. Foi quando eu comecei a tocar guitarra. E é engraçado, porque meu pai tocava muito violão em casa, né? Menos guitarra, assim. Então o repertório do rock eu não conhecia muito, né? Fui conhecendo conforme eu fui amadurecendo. Mas muito do violão clássico eu já sabia... Não o nome, né? Quem era o compositor e qual que era a peça, mas eu sabia muito de ouvido. Quando eu fui estudar, né? Me formei em violão. Bem mais velho, quando eu tinha 19. E aí, quando eu fui estudar violão, várias peças de repertório obrigatório ali que a professora ia me passando, eu falava, pô, já conheço isso, já conheço aquilo. E acho que sempre teve uma missão, assim, de... Sei lá, eu sempre fui muito ansioso e sempre fui muito... Querer começar e querer fazer e entrar no livro e fazer algum, né... Criar algo pelas minhas próprias pernas e tal. Desde que eu era muito novinho, tinha umas músicas com a minha avó que era tira o caroço, vó, tira o caroço, vovó, umas coisas toscas assim, mas coisa já de ímpeto, e que eu até digo pros meus alunos isso, né? Que você pode estudar música pra caramba, mas a parada da composição, ela é uma coisa muito intuitiva, muito... às vezes ingênua, né? Muito inocente às vezes, e você tem que acreditar naquela inocência. E por mais que eu não tinha conhecimento nenhum musical, nada, mas já tinha esse ímpeto, já queria sair tocando. E aí comecei a ter aula, comecei a estudar, e aí comecei a ter minhas próprias referências, né? Comecei a conhecer o repertório do rock, principalmente, e por aí vai. Aí você começou na guitarra primeiro, né? Comecei Depois na guitarra primeiro. Comecei na bateria, cara. Na bateria? Na verdade, meus pais me colocaram em aula de bateria quando eu tinha uns 5, e aí depois eu larguei, que não queria nada com nada, acho que só queria... Mas o que você tinha visto ali na bateria? Você disse, não, acho que foi uma coisa... Eu tanto larguei que não tinha visto nada. Adoro bateria, me deu uma puta base, né? Muito boa, acho que todo músico é baterista, né? O primeiro instrumento de todo mundo falam que é a voz, né? Mas onde nasceu a música, nasceu no ritmo, né? A primeira manifestação musical, acho que antes de cantar, é dançar, né? Por aí vai. Então foi muito bom essas aulas de bateria, acho que eu tinha 5, 6 anos quando eu fiz, mas acabei largando porque eu não queria nada com nada, acho que era muito novo ainda, e foi um pouco meus pais que me colocaram ali na aula. Quando eu mesmo quis fazer a coisa, eu tive que convencer, quer mesmo, não vai largar, né? Vai te dar a guitarra, depois você não vai querer, né? Fala... Mas aí foi a guitarra com 9 anos que nunca mais parei. Aí na guitarra ali, a referência musical que você começou a ter pra tocar guitarra, mano, qual que foi? Tipo, algum disco ali que caiu da tua mão, que você falou assim, caralho, eu quero tocar isso, mano. Cara, eu comecei a tocar porque foi assim, foi uma surpresa pro meu pai. A gente tocou Paranoid no aniversário dele, né? Minha irmã tocou teclado, eu toquei guitarra. E aí a gente tocou Paranoid, foi a primeira música, né? Nessa semana, inclusive, que o Ozzy se foi. Tonayomi, tudo, comecei tirando ali. Aí eu conheci os clássicos, cara, Black Sabbath, Deep Purple, conhecia coisas desse tipo. Eu acho que muita gente da minha geração foi muito influenciada pelo Guitar Hero. Então, assim, o Guitar Hero acabou me apresentando músicas como Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses, Number of the Beast, os lado A mesmo das bandas, assim. Então, acho que nessa época que eu era bem novo, eu já tava curtindo isso, tava tirando essas músicas, mas era muito lado A das coisas. Aí acho que a primeira banda que me pegou foi o Guns N' Roses, acho que é normal. E aí depois enjoei de Guns N' Roses, não queria mais ver Guns N' Roses na minha frente. Mas eu quis ser o Slash aí durante acho que 1 ano, 2 anos. E aí depois eu viciei em Metallica e Big Four, e aí comecei a ser bem metalhead, assim, Exodus, Judas Priest, chamar essas coisas. Nada tão lado B, assim, o máximo era... sei lá, Slipknot, alguma coisa assim, Mastodon, eu gostava bastante. Qual que era a banda ali, a principal, assim, que você falou assim, essa é minha banda? Metallica. Nessa época era Metallica, eu queria ser amigo pessoal do James Hetfield. Mas nunca aconteceu. Sonhava com o James Hetfield, gostava tudo, assim, tudo, né? E aí alguma coisa aconteceu na minha vida que mudou os meus gostos ali para uns 15 anos, 16 anos, e eu comecei a escutar Pink Floyd, comecei a escutar Yes, comecei a escutar Frank Zappa. Você voltou mais pra trás, né? Exato. E acho que aconteceu muito isso, cara. De tipo, tava falando, tribalista, sei lá, anos 2000, aí começou a Guns N' Roses anos 90, anos 80 Metallica, eu comecei a gostar de anos 70 pra caramba. Fui revisitar essas bandas, Black Sabbath, Deep Purple,
Né? Porque antes eu conhecia Black Sabbath, Deep Purple, tá, beleza, mas não sabia tudo da discografia dos caras. Então foi ali com os 16 que eu realmente fui entrar de cabeça nessas Teve uma imersão melhor ali. E falar, cara, essas bandas são as melhores bandas do mundo, velho. Black Sabbath, Deep Purple, eu achava que era a mesma coisa que o Judas Priest. Eu achava que o Judas Priest era Breaking the Law e 2 Minutes After Midnight. 2 Minutes After Midnight não era o medo, mas o Living After Midnight, né? Essas bandas mais... as músicas do British Steel ali que são um pouco mais pop, assim, né? Aquela coisa de roqueiro que, na minha geração, olhava ali aqueles motoqueiro, né? De motoclube, assim, escutando Judas. Tinha um pouco essa imagem. Até realmente ver Judas, depois de conhecer Deep Purple e tal. E me apaixonar pelo Glenn Tipton e pela discografia mesmo inteira. Então, assim, uma coisa são os lados As da banda e outra coisa é a mesma coisa que o Guns N' Roses, Metallica, todas essas bandas, assim, eu sou muito de hiperfoco, né? E até hoje, assim, tem 6 meses que eu fico no Stevie Wonder e mais 6 que eu fico no Tom Jobim, mas foi acontecendo isso, né? Com a música clássica também aconteceu isso. Ravel, Debussy, são 2 compositores que eu adoro, então... Por aí vai. Foram, acho que, as fases da vida você vai viciando numa coisa, fica imerso naquilo, aprende, e aí pro resto da vida você carrega aquele conhecimento. Então é muito bom também esse